Boa tarde. Desculpem-me a voz, mas estou um bocadinho constipado e com uma rinite que já é habitual, infelizmente. Queria agradecer o simpático convite da Fernanda, que é uma colega e uma amiga. Eu sou alentejano, como se deve notar pela voz, e a minha globalização começou quando eu tinha 12 anos. Portanto, eu estudei a escola primária em Serpa, de onde sou, e os meus pais, nomeadamente a minha mãe, que era uma pessoa muito perspicaz, entendeu que se ficasse naquele ambiente eu tornar-me apenas um local, mas se quis-me dar outras possibilidades e outro tipo de oportunidades. E então falou comigo e com os meus irmãos e viemos os quatro estudar para Lisboa. Essa foi a primeira globalização que eu tive. Com 12 anos, tive que me adaptar a um ambiente completamente diferente. Estudei durante uma série de anos no Liceu Gil Vicente, de onde tenho grandes saudades, e depois tirei o curso de Engenharia Civil e desde muito novo, enfim, pronto, só ia depois a Serpa na altura das férias, mas tive sempre um bichinho de conhecer outras paragens, de conhecer outras culturas. Então, quando acabei o curso de Engenharia Civil, com 23 anos, fui para a Líbia, que era assim uma coisa há 30 anos atrás, hoje é complicado. Há 30 anos atrás, era assim, lá atrás do sol posto, um país realmente muito difícil, onde nós, os jovens, hoje a vida, como o Sr. Embaixador disse, é muito diferente. Eu, para telefonar para Lisboa, estava à espera 2 horas de uma chamada, sentava-me ali nos correios para telefonar para casa, esperava 2 horas e era quando conseguiam fazer a ligação. Portanto, desde muito novo, tive experiências internacionais, depois voltei, tive essa experiência de 12 anos a trabalhar na área da construção civil. Fui diretor de obra de algumas obras aqui interessantes em Lisboa e no Porto. Fui, por exemplo, talvez alguns conheçam, o diretor de obra ali da urbanização das Laranjeiras, que são os prédios muito bonitos, amarelos, que estão ali em Sete Rios. Tive ali 4 anos. O engenheiro sofre muito, porque aquilo é uma atividade complicada e às vezes com algum risco, que nós tentamos mitigar o mais possível, mas sempre com este bichinho de conhecer outras paragens. Na altura tive a oportunidade de conhecer o presidente, na altura do ICEP, que me fez um desafio de ir trabalhar para a área do comércio internacional. Como estava um bocadinho depois de 12 anos de construção civil, aceitei o desafio e depois de estar um ano em Lisboa, ele convidou-me se eu não queria ir para os Estados Unidos, que era assim uma coisa que eu não sabia bem, digamos, estou um bocado a exagerar, mas enfim, não sabia bem onde é que era, o que é que eu ia fazer. E tinha 2 filhas, uma com 3 anos e outra com 5. Enfim, cheguei a casa, falei com a minha mulher e disse, olha, vamos 1 ano ou 2, se a coisa correr mal, voltamos para casa. E assim foi, fomos, levei a família toda, foi uma experiência espetacular. Foi a segunda internacionalização, realmente para uma sociedade completamente diferente daquela, isto para chegar à questão cultural, uma sociedade completamente diferente da experiência que eu tinha tido na Líbia, onde aprendi a importância de nós respeitarmos a religião dos outros, né? Realmente uma sociedade muito diferente da nossa, com hábitos e culturas completamente diferentes, quer a nível religioso, quer a nível alimentar, enfim, quer a nível da vida do dia-a-dia. Estive em Nova Iorque, em vez de 2 anos, tive 10. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim, numa sociedade muito organizada, em que, enfim, ao nível, e o engenheiro Morteira Nabe sabe, porque encontramos lá e ele teve posições muito importantes, com certeza irá referir. Só para terem uma ideia, nós para convidarmos alguém ao mais alto nível para um almoço temos que o fazer com 1 mês de antecedência, porque se não fizermos com 1 mês de antecedência, esse convite é talvez mal recebido e, digamos, e as pessoas a alto nível, quando iam daqui ministros ou quando iam secretários de Estado, tentávamos organizar um almoço. Portanto, tudo é uma cidade muito planeada. As minhas filhas, por exemplo, andavam na escola, tinham o horário tinham a escola que começava às 9h04, depois o horário era das 10h48 às 10h59. Portanto, os miúdos com 6 anos, 7 anos, começam a ter a consciência da importância do tempo, que é uma coisa que nós aqui não ligamos. Aqui a reunião é 9, 9h15 estou aí. Lá é às 9, se não é às 9, a reunião ninguém espera, a reunião cancela-se e marca-se outra. Mas enfim, é uma cidade realmente muito planeada, não é que os americanos sejam melhores que nós ou outros países. Realmente eles planeiam as coisas com muita antecedência e executam realmente. Há pouco estávamos a falar da diferença entre planear e ter programas de atividades e depois executar.
e realmente não só a importância de fazer um planeamento rigoroso, mas depois executar de acordo com aquilo que está combinado. Portanto, esta foi a minha segunda grande experiência a nível cultural, portanto, lidando com pessoas completamente diferentes e realmente muito eficientes. Depois vim para a Espanha, enfim, uma cultura um bocadinho diferente, não tanto da siesta que muito falamos, mas Madrid é uma cidade espetacular, com empresas muito boas e muito eficientes, mas uma cultura já talvez mais próxima da nossa, onde assisti, digamos, talvez um pouco exagerado, e estamos a ver o que agora aconteceu, ao boom da economia espanhola, uma grande oportunidade para as nossas empresas. E, portanto, estas 3 experiências mostraram-me que, a nível empresarial, o fator cultural é determinante para que as empresas possam ter sucesso nos seus negócios. Um empresário pode ter o melhor produto ou serviço, mas se não conseguir respeitar a cultura do seu interlocutor e do seu potencial parceiro de negócios, está tudo estragado. E, portanto, a primeira coisa que vos queria chamar a atenção é, nas vossas vidas empresariais, enfim, quem está agora a estudar e depois tiver uma carreira empresarial, a questão cultural, e hoje em dia, com este mundo multipolar que o Sr. Embaixador criava, há pouco falava da globalização, em que os gestores têm que viajar cada vez mais e viajar para países realmente exóticos, países diferentes, muito diferentes da nossa cultura. Há uma coisa, e nós nisso penso que somos bons, porque nos adaptamos muito facilmente a culturas diferentes, mas a questão cultural é uma questão muito importante na vida empresarial. Eu não queria falar muito na língua, porque temos aqui um especialista em termos de lusofonia, e sei que o engenheiro Morteira Nabo gosta muito do tema, e eu, aliás, tenho gostado muito de o ouvir, sempre é uma referência para mim em tudo o que se refere ao mundo português. Mas aquilo que a minha experiência com empresas, e tenho trabalhado com milhares de empresas ao longo da minha vida agora na AICEP, no comércio internacional, essencialmente pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas raramente precisam de nós, podem precisar de nós, nomeadamente agora neste aspecto da diplomacia económica que foi referido. Fernanda, quando eu tiver que acabar, diz que não estou... Portanto, o que acontece é que o mundo tem evoluído, como o Sr. Embaixador referiu, e no mundo empresarial, o que se tem visto com o aparecimento destas economias emergentes é que os governos cada vez se envolvem mais nas decisões empresariais. E uma empresa portuguesa que queira fazer negócios em países emergentes tem que ter um contacto, não apenas empresarial, na procura de um sócio local, que ela seja, enfim, uma grande empresa, uma pequena empresa, uma associação empresarial, mas tem que ter também, criar um bom ambiente político para que o seu investimento ou o seu negócio seja bem recebido e que as dificuldades que surjam possam ser ultrapassadas com uma certa facilidade. E é aí que a diplomacia económica, na minha opinião, tem um grande papel e tem feito um grande papel. E nós decidimos agora na AICEP, há uns anos atrás, colocalizarmos com as embaixadas, portanto, ir para dentro das embaixadas com as nossas equipas, para estarmos mais perto dos embaixadores, porque pelo papel que têm e a representação do país, eles têm acesso a decisores políticos que podem ajudar muitas empresas nessas novas economias. E, portanto, aquilo que acontece na expansão empresarial das empresas que exportam é que a fazem essencialmente por duas, pelo menos da minha experiência pessoal, por 2 razões, ou por proximidade geográfica, e daí vemos que a Espanha é o nosso principal parceiro comercial, e 70% do negócio que as empresas portuguesas fazem ao nível da exportação de bens e serviços é feito na Europa, mas também por proximidade cultural e linguística, e aí o mundo de língua portuguesa oferece realmente grandes oportunidades e tem oferecido, e hoje as exportações para os países de língua portuguesa são realmente cada vez mais importantes, e existe um mundo muito grande à nossa frente de oportunidades que nós estamos a tentar ajudar as empresas a aproveitar. Portanto, eu diria que um gestor hoje em dia tem que ser uma pessoa muito flexível, uma pessoa muito qualificada, porque só isso é que lhe permite ser cosmopolita e tanto fazer negócio em Lisboa, como faz em São Paulo, como faz em Singapura. E há pouco referi-me a proximidade geográfica, a proximidade cultural, e estou a olhar aqui para os jovens, e há um conjunto de novas empresas
que é os Facebooks, os Twitters, todas essas empresas que quando nascem, essencialmente com jovens muito qualificados que saem das universidades com um sentido de empreendedorismo muito grande e lançam um novo conjunto de empresas, que são as empresas que têm aparecido na última década e que em Portugal, felizmente, também estão a aparecer cada vez mais. São empresas de base tecnológica, são empresas que baseiam o seu negócio na internet e quando nascem, já nascem com vocação de fazerem negócio em qualquer lado do mundo. E, portanto, eu caracterizaria o gestor jovem, o gestor global, o gestor moderno, como uma pessoa muito flexível, uma pessoa que tem muito respeito pela diferença cultural. Nós somos biologicamente iguais, embora possa haver raças brancas, raças, enfim, como é que poderei, negras de outros países, mas culturalmente somos completamente diferentes e esse é um dos grandes mistérios da humanidade, é porque é que somos biologicamente tão parecidos e depois culturalmente e religiosamente tão diferentes, cada um com os seus hábitos próprios. Portanto, o gestor tem que respeitar muito essa diferença cultural. Eu aprendi no estrangeiro, houve um amigo espanhol que me ensinou, que me dizia, quando nós estamos no estrangeiro, os estrangeiros somos nós. Portanto, somos nós que nos temos que adaptar à cultura dos outros, queremos fazer negócio com eles. Portanto, pessoas realmente bem qualificadas, e por isso é que este tipo de cursos é importante para os jovens, e aprenderem com os mais velhos, que têm mais experiência, que vos podem transmitir realmente muita informação e muito conhecimento que vai ser útil para as vossas vidas. Pessoas que hoje é impossível um gestor não ter conhecimento, pelo menos base de tecnologia, de saber, a internet hoje é uma fonte enorme de informação. E, portanto, hoje o estar ligado à rede é quase tão importante como qualquer direito humano, não é? Hoje é fundamental, uma pessoa que não esteja hoje ligada à internet não conhece a realidade que se passa por esse mundo fora. E por isso é que eu acho que este tipo de cursos pode ser muito importante para jovens, no sentido de se qualificarem e poderem ter oportunidades de negócio. Existe um mundo à vossa frente, não apenas aqui em Portugal, como por esse mundo fora. Eu saí de Portugal, tive 19 anos fora. Quando vejo que a juventude tem que sair do país porque não há trabalho, realmente é uma pena. Mas quando a juventude sai à procura de novas oportunidades, como eu saí, e como há pouco estava a explicar que tenho uma filha um bocadinho mais velha, com 28 anos, que teve agora uma oferta no Brasil e que vai, e pronto, nós como pais temos um bocadinho de pena, mas ela outro dia disse-me, ó pai, se tu fizeste o mesmo quando eu era pequenina, porque é que eu agora não posso ter a minha oportunidade? E eu apoio-a completamente. Portanto, acho muito importante vocês frequentarem este tipo de cursos, porque aprendem muito com as pessoas com mais experiência, vos podem transferir imenso conhecimento que vai ser muito importante para as vossas vidas. Muito obrigado.